Alô, galera da S1 Live, chegando com tudo, vamos falar tudinho sobre Flamengo e Fluminense, 0-0, Flamengo-Mengão na final do Campeonato Carioca. Vamos abordar tudo o que aconteceu no primeiro tempo, no segundo tempo, trazendo toda a análise da partida. Mas antes de nós falarmos sobre esse Fla-Flu, sobre esse 0-0, peço a você que deixe o seu like, se inscreva, ative a notificação do sininho, compartilha nas redes sociais, é muito importante para o nosso crescimento, nos ajude a chegar a 100 mil inscritos, beleza? Sem mais enrolações, vamos falar um pouquinho sobre esse 0-0 Flamengo e Fluminense. Flamengo na final, um jogo bem disputado, né? Um jogo como deveria ser o primeiro, né? Principalmente no primeiro tempo, do primeiro confronto. O Flamengo atropelou o Fluminense naquele 2-0. No primeiro confronto na semana passada. E aí no segundo tempo já teve um pouco mais de equilíbrio, né, com um pouco mais de cara de Fla-Flu. E hoje tivemos um Fla-Flu, né, um jogo muito estudado taticamente, né, o Fluminense veio bem agressivo para a partida de hoje, né, o Diniz tirou o gol, colocou o Marquinho, né, um atacante ali jogando como lateral, enfim, mas na parte ofensiva, espetando ali como um atacante, né, um extremo com o Keno aberto do outro lado, e conectando, né, colocando o Renato Augusto ao lado de John Kennedy, com o Arias flutuando por trás, ora também o Arias por fora, né, o próprio Marquinho por dentro, enfim, André e Lima dando esse suporte, com Martinelli, Manuel e Marcelo por trás. Enfim, um Fluminense extremamente agressivo, com uma atitude muito diferente, né? Esse meio de campo com Lima e André deu muito mais mobilidade contra um Flamengo que está muito sólido, né? Contra um Flamengo que está muito sólido. E o Flamengo também respondia em contra-ataques, né? O jogo não teve tantas oportunidades, né? Chamar atenção para esse embate por dentro, De La Cruz e Pulgar contra Lima e o próprio André. Um jogo muito bom, muito estudado, né? No primeiro tempo teve uma pequena vantagem, em um momento só que eu consegui visualizar, né? Do meio de campo do Flamengo um pouco aberto, aí o André e o Lima conseguiram, né, nesse momento levar vantagem. Tirando esse pequeno momento, o Flamengo foi muito sólido, o Flamengo foi muito compacto, e esse primeiro tempo foi muito, né, um jogo ali de intermediário, vamos se dizer, quando chegava perto da área, tanto do Fluminense como do Flamengo, não tinham tantas finalizações com perigo. O Flamengo nos contra-ataques teve até um gol anulado, no meu entendimento, não vi uma força necessária, né, uma força assim tão, né, forte para fazer o Keno acabar caindo, foi na entrada da área do Flamengo, e aí o Flamengo recupera essa posse. No meu entendimento não foi falta, mas enfim, cabe a interpretação. O Flamengo fez o gol com a Arrascaeta, mas o VAR chamou e aí deu falta na origem da jogada, né, que originou o contra-ataque gol do Pedro. As faltas laterais frontais foram principalmente para o Fluminense, né, as melhores oportunidades, no sentido de finalizar ao gol do Rossi, mas criar de fato, se conectar. Um Fluminense também que tem esses jogadores não conseguiu. Em contrapartida, um Flamengo muito sólido, como eu falei alguns minutos atrás. De La Cruz mais uma partidaça, né? Léo Pereira também muito forte defensivamente. O Flamengo muito sólido, né? Um Arrascaeta muito participativo e chamar atenção para um jogador, né? Eu fiquei bem contente com a mobilidade do Pedro, né? Essa mobilidade do Pedro foi muito legal, foi muito bacana, né? Vem realmente buscando ser mais móvel, participar mais do jogo, sair da área, buscar esses enfrentamentos, né, no drible, colocar um pouco mais velocidade dos movimentos, enfim. Estou começando a gostar desse Pedro aí mais móvel, né? Aquilo que eu já falava há algum tempo atrás. Se o Pedro realmente colocar no seu jogo mais mobilidade, sair da área, criar situações para ele, de fato, eu acho que ele tem tudo aí, né, para continuar fazendo os seus gols e, quem sabe, né, chamar a atenção de um clube da Europa, né? Eu acho que o Pedro é um jogador diferenciado, jogador selecionável, tem muito recurso, mas peca um pouquinho essa questão da mobilidade. Hoje, realmente, deu provas que tem essa possibilidade de evoluir nessa característica, né, de ser realmente um pouco mais participativo, sair um pouco mais da área. Mas o primeiro tempo foi muito isso, né? O Fluminense criando situações nas faltas, né?
frontais, e o Flamengo nos contra-ataques, chegando, muito consistente, De La Cruz dando uma rotação alta muito grande a esse meio de campo do Flamengo, o Cebolinha, o próprio Luiz, enfim, um jogo bem equilibrado. E aí veio o segundo tempo, né? O segundo tempo trouxe algumas alterações, principalmente do Diniz, né? O Diniz fez algumas alterações, colocou o Lelê, tirou ali o Renato Augusto, né? E aí colocou o Lelê ao lado do John Kennedy, né? Dando um pouco mais de força a esse ataque. E aí o Tite acabou trocando, tira o Ayrton Lucas, coloca o Vinha. Enfim, o jogo já ficou um pouco mais aberto, né? Aí tivemos o Flamengo também chegando, finalizando. O Fluminense começa também a chegar muito, né? Por conta desse Lelê, né, também dando peso, mas antes disso, antes até mesmo da entrada do Lelê, teve uma bola lindíssima, né, do Renato Augusto. Renato Augusto que sai para a entrada do Lelê, ele meteu uma chapada no travessão, né, o Rossi já estava batidinho, seria um golaço, né, e aí deu a vez ao Lelê. E aí depois disso, né, o Fluminense teve uma oportunidade com o Marcelo, um chute cruzado, que o Rossi estava na jogada. Essas foram as oportunidades do Fluminense. E o Flamengo no seu jogo consistente. O Flamengo no seu jogo consistente, De La Cruz muito participativo, o Pulgar, o Varela, né, sustentando um pouco mais, esse Vinha fica um pouco mais também, e o Flamengo chegando, né, com o Cebolinha, chegando principalmente ali com o próprio Arrascaeta, o Pedro, muito participativo, muito ligado, né, fazendo jogadas, enfim. Então, foi um Flamengo que, de certa forma, teve um pouco mais de possibilidades de fazer o seu gol, né? Teve uma defesaça, né, do Pedro, do Fábio, né, na partida também, uma defesa lindíssima. Foi no primeiro tempo, né, no chute do Pedro, mas tirando isso, o jogo foi muito equilibrado, né? A verdade é essa, foi um 0-0, mas foi um jogo realmente equilibrado, de duas equipes muito bem treinadas, né? O trabalho do Diniz já vem de longa data, né? Uma equipe muito automatizada, né? No segundo tempo também ele fez outras trocas, entraram o Alexander, entraram o Terence, né? E a estrutura ela não se modifica. Mudam-se as peças, mudam-se os nomes, mas a estrutura ela fica muito clara, né? Uma equipe de aproximação, ter superioridade, e o Flamengo também. O Flamengo também. Hoje o Flamengo do Tite é uma equipe que se repete, é uma equipe que consegue ter constância. As conexões elas se repetem. O Flamengo do ano passado, até antes da chegada do Tite, era um Flamengo extremamente aleatório. Você não sabia qual Flamengo nós teríamos no próximo confronto. Hoje não. É um Flamengo muito forte, é um Flamengo que ataca, né, pelos lados, ataca por dentro. Tem nesse De La Cruz que deu uma consistência muito grande dentro desse 4-4-2. É um cara que salta a pressão com muita facilidade, entendimento de jogo muito forte, além de abastecer, além de ser um coadjuvante, vamos dizer assim, no auxílio do Arrasca, nessa construção, é um cara que fecha muito bem os espaços, corre muito bem para trás, né? Dando uma proteção, dando um auxílio à nossa defesa e principalmente a esse Pulgar também. É um Flamengo que você percebe, defesa, meio ataque, de forma muito compacta, de forma muito justa, né? É um Flamengo muito bem treinado, né? E dentro desse Flamengo bem treinado, entra um Bruno Henrique no intervalo, na vaga do Luiz Araújo, pelo lado direito, e vinha até fazendo um bom jogo, depois até foi trocado para jogar como falso 9, aí o Tite fez algumas alterações, né? Colocou o Igor Jesus no lugar do Pulgar, o Vitor Hugo, o Alan também acabou entrando, enfim. Então, o Tite fez algumas alterações, mas o Flamengo também se mantém muito sólido. Em nenhum momento da partida eu vi o Flamengo correr riscos. Essa é a verdade. Foi isso que o Flamengo me passou. O Flamengo jogando, competindo, mas eu não vi o Flamengo correr riscos. Eu não vi o Fluminense, né, abafar, criar inúmeras ocasiões de gols. Foi um Fluminense que aumentou a rotação, foi um Fluminense que tinha que dar uma resposta ao seu torcedor, principalmente pelo primeiro tempo, que foi na semana passada. O atropelo que o Flamengo deu no Fluminense no primeiro tempo. E o Fluminense hoje veio com uma atitude diferente. É uma boa equipe, né? Nós temos que reconhecer, é uma boa equipe, um trabalho consistente nas mãos do Diniz, mas o Flamengo em nenhum momento, essa foi a minha sensação, minha opinião, o Flamengo correu riscos, né? Tirando essa bola do travessão do Renato Augusto, essa finalização cruzada do Marcelo, pouquíssimas chances. Né? O Flamengo passa, vai à final, né, de forma muito consistente. Agora vamos aguardar, vamos esperar
a definição de Vasco e Nova Iguaçu para ver quem o Flamengo vai enfrentar nessa final, né? Mas fica muito claro, é um Flamengo muito seguro. Defesa, meio e ataque, é um Flamengo que funciona em todos os setores. Espero que continue assim, espero que o Flamengo siga nessa evolução, espero que o Flamengo siga nessa consistência. Tem muitas competições ao longo dessa temporada, não só esse Campeonato Carioca, beleza? Eu vou ficando por aqui, peço a você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative a notificação do sininho, compartilhe os nossos conteúdos, é muito importante para o nosso crescimento, beleza? Até a próxima, saudações, tamo junto.